GB Fire Guerras Secretas. Hoje falaremos do marco histórico que é Guerras Secretas, Secret Wars, para o mundo dos gibis. Em tese, é o famigerado primeiro crossover Marvel. Mas isso, assim, não é muito verdadeiro. Se você levar em conta que crossover é um evento que junta vários títulos, vários heróis em uma só história, aí não é, porque isso já acontece, já tem um tempo. Acho que uns anos atrás, até na Marvel, já teve o Torneio dos Campeões. Mas esse tipo de história não influi no cânone principal. O que isso quer dizer? As histórias correntes nas revistas pouco notam esses eventos de crossover. Então eles não têm interferência nenhuma. Mas o Secret Wars, ele veio no sentido de alterar isso. Ele realmente retira os heróis de onde eles estavam e põe eles em outras histórias. E quando eles voltam, eles têm que lembrar do que aconteceu, e isso tem que modificar ou alterar, ou até mesmo ter um nível de influência de mudança nas histórias principais. Então, aí que começou esse conceito de mega saga. Se você falar que a Guerras Secretas é a primeira mega saga, aí fica um pouco assim melhor de discutir, já que em Guerras Secretas acontece, os heróis realmente são dragados para outro lugar, literal e narrativamente falando, e quando eles voltam, eles lembram de tudo, e isso vai determinar algumas das suas decisões daqui para frente. Acho que as mais notáveis no Quarteto Fantástico. E é por isso que no podcast de Quarteto Fantástico eu dei uma pausa nele, justamente para falar dessa mega saga que é as Guerras Secretas. Porque principalmente, eu sempre fui um leitor de X-Men. E eu sempre vou ler Guerras Secretas porque eu vi que os caras sumiram aqui, vamos ver o que vai acontecer. E eles voltam, tem mudanças mínimas, é quase como se não tivesse acontecido pro X-Men. Você pode falar que X-Men era muito forte na editora na época? Pode, daí eles não queriam mexer, né? Era o Chris Claremont, ele estava muito em alta. E o Quarteto Fantástico já não estava na época das vacas gordas, né? Então, pode ser que isso tenha influído, pode ter influenciado. Sim. Talvez, vamos ir para o mundo de fofocas aqui. O Jim Shooter, que era o editor-chefe na época, e também escritor geral dessa mega saga das Guerras Secretas, ele tinha uma picuinha em especial com John Byrne, que era o roteirista do Quarteto Fantástico. Então, dizem as fofocas, as mazelas, o que o pessoal conta daquela época é que os dois brigavam pra um cacete. E quando era pra interferir no trabalho de alguém, os caras iam direto assim, vamos foder o John Byrne, vamos foder o Jim Shooter, né? Então tinha esse gato e sapato aí dentro da Marvel naquela época. Isso é também um pouco discutível, porque tem gente que fala que Guerras Secretas teve coisa realmente boa pro Quarteto Fantástico, né? Então, além da briga lá dentro, a discussão entre os fãs também é um pouco, assim, fervorosa. Diga-se de passagem também, a gente sempre faz um contexto histórico. E aqui, anos 80, a Marvel
cresceu tanto, mas tanto, que na época, um pouco antes disso, é claro, mas um pouco antes ali no final dos anos 70, a Marvel cresceu tanto que a DC era quem distribuía os títulos da Marvel e eles ganhavam mais dinheiro com a distribuição da Marvel do que com os próprios gibis. Essa é uma noção importante para você ver como a Marvel cresceu, explodiu entre os anos 60, 70 e 80, estava assim na crista da onda. Visto isso, a DC tomou a importante decisão de editoriais muito importantes que influenciam os gibis até hoje. A primeira foi a reformulação, que é, deixa eu falar primeiro. Acho que a primeira decisão importante mesmo foi realmente começar a investir em títulos graphic novels. Né? Então, tem uma história separada aqui que não influi na história principal do herói. Né? Isso rendeu muito o Watchmen, rendeu Dark Knight, rendeu vários outros títulos separados que não per se tinham a ver com todo o restante da história da DC. Então, isso deu muito espaço para muitos artistas criarem muita coisa diferente, muita coisa inovadora. E também a outra parte foi vamos esquecer o resto e começar tudo de novo. Esse movimento hoje a gente conhece como Crise nas Infinitas Terras, que é o reboot do universo DC. Eu não vou entrar em meandros da Crise nas Infinitas Terras aqui, porque um dia eu quero falar sobre essa saga por inteiro. Mas ela começou a ser planejado no mínimo 3 anos antes de 1985, quando ela começou. Foi planejamento e reescrição, tentando pegar todos os meandros do universo DC naquela época para depois juntar tudo nessa mega saga. Então, com certeza, a ideia de mega saga foi da DC. Agora, quem fez primeiro foi a Marvel, abre aspas, Casa das Ideias, né? Que foi lá, fez primeiro e ainda fez um contrato de trabalho junto com a Mattel, porque essa saga meio que existe para vender boneco. E se você lê, você nota claramente a intenção ali de vou fazer isso aqui, mas é só para gerar mais um boneco. É muito merchandising diluído na história, o que é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então a Marvel fez isso aí correndo, né? O Jim Shooter, que se achava o novo Stan Lee, né? Ótimo, é o novo Stan Lee, porque mais marqueteiro que isso, impossível. E foi lá e fez, né? Então, ao longo de 12 edições, o Jim Shooter faz essa história onde os heróis ou são teletransportados automaticamente, ou eles esbarram com um artefato, que eles são tudo transportados para um mundo. Nesse mundo, eles ouvem uma voz que é de um ser chamado Beyonder. Eu acho que, se for pegar assim, dentro da Marvel, o que mais parece com o Deus onipotente, onisciente, tudo onipoderoso, é esse Beyonder. Porque ele pega, ele destrói, ele desfaz ali uma cadeia de planetas inteira, e ele pega todos esses pedaços e forma um planeta novo e joga todo mundo lá. Esse é o Battle World, né? O mundo de batalha, e põe um sol ali para iluminar ainda. Então os heróis são tudo transportados para lá. Enquanto eles vão andando, eles vão achando instalações dessas civilizações arrasadas e juntadas nesse planeta. Algumas civilizações
sobreviveram esse cataclisma e estão ali, eles têm interação com essas outras pessoas, principalmente no sentido ali de achar comida e recurso, né? Então os heróis vão batendo com esse novo mundo criado na frente deles, né? E eles estão ali. Os heróis é uma parte ali dos Vingadores. É importante notar que nessa fase o Homem de Ferro não era o Tony Stark, era o Jim Rhodes na época. O Quarteto Fantástico não veio inteiro. Eu não sei por que deixaram a Sue lá na Terra. Você pode falar que é misoginia e tal. E o foda é que já foi falado aqui na época que a Sue, a Garota Invisível, estava ganhando muito destaque na fase do John Byrne. Você pode interpretar assim que não, o John Byrne não deixou ela aí porque ele queria continuar desenvolvendo ela na Terra, né, grávida. Ou você pode até interpretar que o Jim Shooter estava com um pé atrás e falou, não, ela não é importante, eu só preciso dos outros 3 aqui para escrever minha história. E levou o Tocha, o Homem-Coisa e o Reed Richards. De X-Men foi ali a Vampira, Colosso, Solverine e Ciclope. Nossa, Ciclope estava casado, já estava aposentado, já estava retirado lá nos meandros dos Estados Unidos. Nossa, deixou, abre aspas, né? Deixou a mulher grávida lá e foi para Guerras Secretas. Tinha ali a Vespa, né, que ela estava nos Vingadores. E muito interessante, quando eles dropam ali, o Magneto aparece. Daí os caras ficam assim, ué, como assim? A gente é tudo herói aqui, mas o Beyonder colocou a porra do Magneto com a gente. O que é isso? Bom, eu acho isso uma das partes. Tem certas partes de genialidade aqui no Guerras Secretas, tá? E eu vou dar um highlight em todas. A primeira é essa parada do Magneto. Porque o Magneto recém estava tentando se redimir na revista dos X-Men. Ele tinha visto seus erros ao tentar matar Kitty Pryde. Então ele estava num ponto de virada. Só que isso é feito ao longo de quase, 50 edições. E 50 edições é tipo mais de 3 anos construindo essa redenção, assim, muito bem construída. E o Jim Shooter traga o Magneto no meio dessa redenção. Então, foi muito foda. Porque o Jim Shooter, ou sabendo que o Magneto já estava se redimindo, ou entendeu antes que todo mundo, ou seja lá o que for, ele já falou assim, para quem não tinha entendido naquele ponto, agora estava muito claro que Magneto estava vindo pro time dos heróis. E mesmo assim, eu acho que muita gente não entendeu, achou que era um erro do Beyonder. Sabe, é leitor que lê, mas não lê porra nenhuma, lê cabunda. Mas enfim. Também o Homem-Aranha. E é importante essa do Homem-Aranha. E eu vou te contar pra vocês que Guerras Secretas é importante pra mim, porque eu sou um leitor ávido de X-Men. Mas eu comecei a ler muito Homem-Aranha e muito Quarteto Fantástico, como vocês podem notar, por causa de Guerras Secretas. Porque depois que todo mundo se separa de volta, eu fiquei pensando, puta, mas o que vai acontecer pra esses caras depois de Guerras Secretas, sabe? Então, mas eu vou falar isso um pouco mais pro final. Mas pra mim, eu sei que é muito ruim. É uma merda de saga. Mas assim, pro Marveco aqui, ela tem os seus momentos. E também, né, depois é descoberto que o Beyonder nomeou Battleworld porque ele trouxe o mesmo tanto de herói, mas trouxe um tanto de vilões pra bater com os heróis. E não importa se o cara tava morto, tava na cadeia, tipo o Dr. Doom. O Dr. Doom, por exemplo, ele recém morreu no Quarteto Fantástico, mas ele tava ali. E trouxe muita gente, assim, foda.
É inacreditável que tinha o Kang, o Ultron e o Homem Molecular ali. Tipo, pra quem conhece, vê esses três assim, você fala, meu Deus, fudeu. Os caras são muito poderosos. E daí, quando você vai dar um zoom out na página, você vê que tem o Galactus ali atrás. Tipo, um deus cósmico. Parado ali, junto com o time dos vilões, né? Então você falou, essa vai durar 3 edições. Não vai ter como. É desesperador. Mas enfim.